programa Para Melhorar Saúde e Bem-Estar. Estamos recebendo o Carlos e o Luiz do CVV, Centro de Valorização da Vida. E eles vão estar nos contando como é que funciona esse trabalho maravilhoso e voluntários que eles desenvolvem. Nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Carlos, Luiz. E eu gostaria de agradecê-los mesmo, por estar aqui hoje e passar para a gente as informações que muitas vezes nós desconhecemos sobre o Centro de Valorização da Vida, o famoso CVV. Sim, claro, é um prazer nosso a gente atender, porque a gente sempre gosta de esclarecer, fazer a nossa propaganda do grupo nosso. O CVV é um centro realmente, e a gente, por mais que divulgue, sempre é um assunto assim, as escondidas não, o pessoal tem pouco conhecimento. O assunto ele não é muito pautado na mídia, ele não é conversado, então as pessoas mais comuns às vezes nem sabem que ele existe. Exato. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, mostrar o trabalho do CVV, que não é uma coisa Avaré, é uma coisa a nível nacional. Então, uma ligação de Avaré pode ser atendida no Amazonas, uma ligação do Amazonas pode ser atendida em Avaré. Então, assim, a gente tem essa prática, é um serviço anônimo, a pessoa não precisa se identificar, certo? E assim ela pode se abrir um pouco, ter um pouco de diálogo, uma conversa com a gente. E aqui em Avaré, quanto tempo faz que existe esse trabalho? Porque a gente sabe que é um trabalho que existe já desde 1962, é um trabalho que já vem de muitos anos, mas que aqui em Avaré, desde quando existe esse trabalho? Nós inauguramos o posto de Avaré, mas nós chamamos de posto, tá? Qualquer instituição, qualquer local que a gente atenda pelo CVV. Desde 1º de setembro de 2009. O posto está lá aberto desde 1º de setembro de 2009 até hoje. Certo. E quem faz parte dessa equipe? São várias pessoas que fazem parte aqui em Avaré? Sim, nós somos um grupo de voluntários. Nós temos, cada cidade tem o seu posto, a sua quantidade de voluntários, cada um é independente do outro. Em Avaré nós estávamos com 12 voluntários. Certo. Somos apenas 12. Nós temos cidades que têm 50, como Ribeirão Preto. Nós temos cidades que São José do Rio Preto tem 30. Então varia de posto para posto, tá? Certo. Cada um tem o seu corpo de voluntários. Portanto é isso, todos nós somos voluntários, nós não ganhamos nada, pelo contrário, uma conversa franca, a gente paga para trabalhar, Entendi. Porque todas as despesas que advêm do posto é por nossa conta. Entendi. E vocês têm um local próprio onde vocês doam o tempo de vocês por algumas horas do dia? Qual o horário de funcionamento? Existe uma escala? Como funciona o posto de vocês aqui em Avaré? A gente trabalha com uma escala, cada um se dispõe a fazer 4 horas semanais. Mas assim, dependendo da situação, a gente está sempre fazendo um pouquinho a mais, né, Luiz? Sim. Depende da época. Isso, certo. Porque às vezes nós temos, por exemplo, tem dias que o voluntário não pode ir por problemas profissionais na casa dele, então a gente troca, põe outro. Ou às vezes aquele cede à noite, ou então nós fazemos um plantão extra no outro dia, ou esticamos o horário. Vamos falar o português correto, esticamos o horário. Certo. E qual é o horário? Existe um horário? É 24 horas esse trabalho? Como é que é essa questão dos horários de funcionamento que as pessoas podem estar ligando? Então, o CVV a nível nacional é 24 horas. Tá. Como nós somos poucos aqui, a gente não tem condição de abranger as 24 horas. Certo. Então, a gente fazendo essa escala aí, geralmente em Avaré até umas 10 horas da noite, como diz o Luiz, às vezes depende do assunto, da ligação, a gente estica mais um pouco, mas Avaré a gente atende até as 10 horas. Tá. E se a pessoa precisar conversar num outro horário, existe algum número que ela possa estar ligando e que o serviço funcione 24 horas? Existe, como já foi dito, a gente atende a nível nacional. Cada posto tem o seu horário de atendimento. Talvez se você ligar no telefone 188, que é o telefone a nível nacional, é um telefone cedido pelo Ministério da Saúde para ajudar no combate às doenças mentais. É um programa do Ministério da Saúde, do qual a gente participa, todos nós os postos. Então você ligou 188 às 10 horas da noite. Você pode ser atendido por alguém do Amazonas, você pode ser atendido por alguém do Rio Grande do Sul, do Piauí ou de Avaré. Um exemplo.
No nosso caso, a gente funcionava sempre à noite, por causa do número reduzido de voluntários. Certo. Então, às vezes, quando você está atendendo alguém, você pode simplesmente, o telefone passa para outro posto que está disponível. Então, sempre que você ligar, vai ter alguém. Às 7 horas da noite, às 10 horas da noite, à meia-noite, porque cada posto tem um horário. Então, perfaz essas 24 horas. Certo. No nosso caso de Avaré, apenas à noite. À noite. Todos os dias, 7 dias por semana, 24 dias. E esse posto funciona onde hoje em dia? Nós estávamos atualmente no posto na Faculdade do Vale de Avaré. É uma salinha que a faculdade gentilmente não cedeu, até alguns anos atrás. Há alguns anos atrás ela não cedeu. E a gente atende lá das 7 às 11, às 10, às 11 horas da noite. Ótimo. Já sempre nesses mesmos horários. Tá. E em quantos vocês são, em quantos voluntários? A gente estávamos em 12. 12. Mas nós temos um rodízio, às vezes sai um, entra outro, não existe um número fixo. Hoje é 12. 12. E vocês passam por algum treinamento, vamos supor, a pessoa quer ser um voluntário, né, lá nesse trabalho do CVV. Essas pessoas que querem ser voluntários, elas têm que passar por um treinamento. Qual é o perfil da pessoa que vai estar atendendo o telefone? Porque a gente sabe que as pessoas que ligam são por diversos motivos que depois vou pedir para vocês estarem citando também. Mas antes disso, precisa de um treinamento para estar fazendo parte dessa equipe? Sim, é obrigatório o treinamento. Consta de várias etapas. Por isso que o CVV é uma organização, ela é diferenciada de outras. Nós começamos, antes de atuarmos como voluntário, nós temos um treinamento a nível regional. No caso, nosso treinamento é regional, mas ministrado por alguém da nacional, igual os outros postos. A gente passa um período de treinamento, são algumas aulas que nós chamamos de seleção de voluntários, programa de seleção de voluntários, onde nós aprendemos as técnicas para conversar, as técnicas para ouvir, as técnicas para o que você falar. Isso é obrigatório, é o primeiro passo. Depois, de uma vez que você iniciou no voluntariado, você começou a atender, a conversar, nós temos cursos de aperfeiçoamento. Sempre temos cursos para fazer, estamos sempre estudando através de pesquisa, nos unindo com outros pessoal de outros postos, num grupo regional, a gente faz treinamento, faz aperfeiçoamento. Isso é uma constância do nosso programa. É obrigatório isso, tá? E depois que a pessoa passa pelo treinamento, existe uma avaliação para ver se ela está apta a ser um ouvinte, ou não sei o nome que vocês dão, ou a pessoa que está atendendo ali o telefone? Existe uma avaliação? Como é que é feito isso? Não seria bem assim uma avaliação, né? Senão dá uma impressão meio... Sim. Mas assim, a pessoa quando ela está começando, os primeiros dias, os primeiros plantões que ela atende, sempre tem alguém com mais experiência, que já conhece, porque são diversas as situações que surgem ali. Exatamente, né? Por isso que eu estou perguntando. Para saber como levar a situação. Então tem sempre uma pessoa mais experiente. Se alguém chegar hoje lá, fizer o curso, começar, a hora que ela for atender, um de nós vai acompanhar, vai ver como que é as reações da pessoa, como que essa pessoa vai atender. Como que ela vai conduzir essa ligação, o jeito que ela vai falar com a pessoa, isso tudo é avaliado. Tudo isso. Até para ver se ela tem realmente o perfil, né? Porque eu penso assim, às vezes você passa por um treinamento na teoria, você vai muito bem, só que a hora que você se depara ali para dar uma palavra de conforto ou alguma orientação ou alguma ajuda, às vezes a pessoa não consegue se identificar com aquele problema, não consegue, dar essa palavra de conforto que a pessoa está buscando. Não é? Então eu acho que, às vezes na teoria é uma coisa, a hora que você começa na prática realmente do voluntariado, eu acho que é um pouco, difícil na verdade, né? Porque você está lidando com pessoas que às vezes só buscam uma palavra de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e também você vai estar, eu imagino, ouvindo pessoas que estão com a saúde mental comprometida. Então você precisa ter esse jogo de cintura. Eu não sei se é muito bem isso que acontece. É exatamente isso. O programa é assim.
como a gente tem que ajudar as outras pessoas, mas também a gente precisa ser ajudado. Exato. Nós somos humanos como qualquer outra pessoa, temos nossos problemas, nossas falhas, os nossos medos. Sim. Todos nós temos, isso aí é indiscutível. Faz parte da raça humana, digamos assim. Então a gente se apoia no outro. Se ele tiver algum problema mais sério daquele determinado assunto, eu sendo um pouquinho mais experiente, eu analisa, eu converso com ele, faz assim, ou muda, faz assim. Temos toda essa técnica. Às vezes eu, posso um pouco mais experiente, mas ele pode me ajudar numa outra tipo de conversa. Então a gente se apoia um no outro, nós voluntários. Então a gente conversa entre nós, a gente faz o nosso treinamento, as nossas orações, as nossas preces, dependendo de cada um, tá? Cada um faz da forma que quiser. Mas a gente se apoia fundamentalmente no outro voluntário também. Para que não ocorra nenhum deslize, a gente consiga fazer o trabalho da melhor maneira possível. Entendi. E vocês têm, assim, reuniões mensais ou esporádicas, até para estar discutindo um assunto ou outro, que às vezes acontece e você sentiu dificuldade naquele momento? Vocês têm essa reunião entre vocês? Isso é feito alguma avaliação? Como que funciona esse trabalho, assim, nos bastidores, né? Sim, a gente sempre está em reuniões, conversando entre nós, o assunto, tudo. Na verdade, uma vez por mês, ou a cada 2 meses, ou depende do período que o grupo marcar, nós temos um organograma. Certo. O grupo coordena, vamos fazer uma reunião por mês, vamos fazer uma reunião daqui a 2 meses, ou daqui a 15 dias, e vamos discutir a situação do posto. Então nós estamos sempre em contato um com o outro. Tem o coordenador geral do posto, que controla tudo. Controla não, ele organiza. Organiza, não é controlar. Ele orienta, isso, digamos assim. Vamos conversar do tal assunto. É o chefe. Isso. Entre aspas, mais ou menos isso, né? Então, e a gente está sempre em contato um com o outro para apoiar o outro. Então não há como ser diferente, tá? A gente sempre se organiza. E nessas reuniões, nessas conversas nossas, é uma conversa informal. A gente se reúne num lugar, vai bater um papo, e conversa, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, como é que eu faço, eu não faço? Até para falar das dificuldades, né, que às vezes a gente vai aparecendo, né, porque às vezes aparece uma ligação para gente que você nunca tinha recebido aquele tipo de problema e a pessoa traz aquilo para você e às vezes é uma experiência nova, né? Porque eu acho que todo dia acontece coisas diferentes assim que a gente nem imagina. Sim, né? Situações às vezes dramáticas, situações que a gente é um absurdo às vezes, a gente comenta entre nós, porque tem situações que abalam a gente também. Com certeza. Tem situações que a gente toca de letra, mas tem umas que a gente vai no chão às vezes. E a gente precisa aprender a se apoiar num outro mais experiente para saber como se livrar, para você não se transformar num problema do outro. Então sempre temos. E vocês têm algum psicólogo que dão assim algumas orientações para vocês? Porque às vezes é difícil a gente dar um conselho, eu não sei se a gente poderia chamar de conselho, mas às vezes é difícil, dependendo da situação, de você dar uma palavra para a pessoa ali, dependendo da situação, principalmente quando você está iniciando. Existe algum psicólogo que dá algumas orientações para vocês? Vocês passam por algum psicólogo também? Porque é aquilo, né? Quem ajuda também precisa de ajuda às vezes, né? O que a gente faz é justamente nesse ponto, essas reuniões são para isso. Quando eu falei para você que aquele treinamento obrigatório e depois nós temos uns aperfeiçoamentos, cursos, é isso aí. É justamente com outros grupos, outras pessoas que a gente vai se apoiar, vai aprender, vai ver resultados de pesquisas, nós vamos fazer estudos sobre um determinado assunto, sobre uma determinada vértice, no caso, né? Então, tudo isso, existe um apoio por trás. Certo. Não psicológico, nem psiquiátrico no sentido médico, porque nós somos voluntários, tá? Certo. Existem alguns grupos, pessoas com essa formação, que orientam muito mais a gente. Mas nós temos apoio de um grupo hoje de aproximadamente 5.000 voluntários. Um apoiando o outro, a nível nacional, tá? E a gente sempre tem esses encontros nossos, a gente fazia... Agora, depois da pandemia, nós diminuímos um pouco esse encontro presencial. Certo. E a gente faz online, às vezes agora, para poder sempre capacitar o outro voluntário. E tem alguma informação que o pessoal vai trazendo, às vezes, de outras experiências, né? Porque existem dentro do programa nosso grupos de pessoas que atuam assim. Tem as estatísticas do suicídio no Brasil. Certo. É tanto, então vamos conversar sobre aquilo.
No estado do Piauí é tanto, no Rio Grande do Sul é tanto, São Paulo é tanto, na cidade de Avaré é assim, e outra. Então nós temos esses dados para analisar. Eles passam e vão, e a gente vai conversando, analisando, e aí a gente vai aprendendo, sempre aprendendo. Tem grupos que são especialistas em saber fazer propagandas, por exemplo. Tem pessoas no grupo nosso, estou falando em nível nacional, tá? Que tem canais de rádio e televisão que se apoiam em estudos psicológicos. Nós temos a base fundamental nossa, é o Jacques Chacon, que é um psicólogo francês, muito importante. Então ele deu as bases psicológicas. Mas eu, por exemplo, não sou psicólogo, o Carlão aqui também é voluntário, não é psicólogo também. Os outros, nós somos outras profissões. Mas nós temos esses apoios não esporádicos. Isso. Então, o nosso não seria a parte técnica do psicólogo, né? Seria a parte prática que a gente vai conversando. E como você vê, é uma rede de apoio, o primeiro apoio começa com a gente mesmo. Certo. Então, às vezes acontece, mesmo a gente que está mais tempo, né, Luiz? Às vezes chega uma pessoa e fala assim, nossa, eu recebi uma ligação assim. Nossa, esse assunto eu nunca recebi. É uma coisa que a gente passa a comentar, porque amanhã eu posso estar lá. Pode acontecer. Excelente. Pode acontecer essa. Excelente. Pessoal, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e já voltamos com mais informações sobre o Centro de Valorização da Vida, CVV.